Ok, pessoal. Então, na última aula a gente falou como obter valores esperados, incertezas para, quantidades que podem ser escritas como um f de x, né? Basicamente a ideia é obter a função de distribuição de probabilidade vezes a função de x. E a gente aplica aquela ideia de ah, estatística e probabilidade, né? O somatório ou o somatório contínuo, que é integral, né? Do valor esperado vezes a probabilidade, isso, né, integrado dá o valor médio. Mas nem toda quantidade física, né, pode ser escrito como um f de x, né? Então existem algumas quantidades que a gente precisa definir operadores, né, que elas servem para calcular esses valores esperados e, consequentemente, né, a incertezas associadas e tudo mais. Tá? Então eu vou aqui apresentar esse tipo de coisa, por exemplo, para o operador momento linear, né? Então imagina que a gente tinha, né, uma certa função, uma onda plana que a gente teve que era aqui está em x e tempo, né? E x e tempo, a gente tinha uma onda que a gente tinha aqui, quando a gente deduzia a equação de Schrödinger, um i igual a kx menos ômega t, né? Uma solução para partícula livre, né, uma função de onda complexa, vai ter isso aqui, né? E aí a gente comentou, né, que para fazer aparecer um k, né, a gente tinha que derivar pelo x. Então, derivar o psi pelo t, não, pelo x, isso equivale a fazer cair aqui um i k da própria função, né? Eu vou repetir aqui o próprio psi, né? E vou omitir essa dependência de x e t para economizar tinta. Mas, né, a gente tinha que... Qual que é a relação desse k com p, né? A gente tinha que o p... Né, então vamos colocar aqui um mais... Né? A gente sabe que o p ele é o h cortado k. E, portanto, esse k aqui pode ser escrito como p sobre h cortado. Então, aqui eu tenho x, né? Aonde tem aqui vai ser o i. K eu vou trocar por p sobre h cortado psi. E eu vou isolar p vezes psi, né? Aí o p vezes psi, né? Observa que vai ser, passo o h cortado para cima, divido por i. Dividir por i é uma coisa multiplicar por menos i. Então fica menos i, h cortado, del psi, del x, isso, né? Então, né? Eu consigo obter dessa função de onda aqui, que é uma partícula com um comprimento de onda lambda fixo e uma energia fixa também, bem definida, na verdade, né? E aí sai dessa expressão que, se eu aplicar o operador derivada pelo x e multiplicar por menos i h cortado, eu obtenho um fator multiplicativo que corresponde ao momento, tá? Ou seja, eu aplicar esse operador nessa função de onda, psi, mantém o psi e me dá um fator multiplicativo do momento. Tá? Então essa aqui é a ideia fundamental do operador. Eu aplico sobre uma função e obtenho informações a respeito do momento. Né? E quando eu aplico na função, nem sempre a derivada de x com o fator da própria função. Se você derivar x ao quadrado, vai dar 2x. Então você perde a informação da função, mas aqui não. Aqui você aplica o valor da função e obtém esse fator aqui, que pode ser renormalizado e voltar ao psi. Tá? Então a gente fala que aqui a gente tem uma autofunção do operador. Você aplica o operador e você mantém o mesmo vetor só multiplicado por um fator constante, né? Se vocês lembram bem de álgebra linear, isso aí é exatamente a ideia de um autovetor de uma matriz, né? O operador vai ser representado por uma matriz, né? Isso é possível, isso é explícito no formalismo de Heisenberg, né? No caso de Schrödinger, não, fica um operador linear, né? No caso aqui, uma derivada em x, tá? Mas derivar em x vezes um fator numérico aqui continua sendo um operador linear, né? Como vocês bem sabem, né? Então, gente, o que acontece? A gente vai definir, né?
a partir dessa expressão aqui, a gente vai definir um operador P, né? Esse operador P, ele vai ser dado por menos I H cortado derivada em X, tá? Então esse aqui é o operador a letra ficou muito ruim. Operador momento linear, tá? Então, como é que a gente obtém informações a respeito de momento? Com essa operação. Deriva com x a função, multiplica por menos i h cortado e você tem informações aí do seu operador, né? Certo. E aí, como é que eu obtenho informações úteis desse cara? Basicamente, aplicando a expressão de valor esperado com o operador, né? Então, é por isso que eu deixei todas as funções no último vídeo daquele jeito, né? Então, cálculo de valor esperado. Observe que aqui você aplica o operador em psi, acha psi. Como é que você consegue obter só o valor p, né? Você pode multiplicar por psi conjugado e integra. E a integral de psi conjugado psi vai dar 1, que é a probabilidade total, né? Ou seja, vai fazer a mesma operação aqui, sendo que com um pi genérico, um psi genérico, né? Então, o momento médio, né? Ele é encontrado por essa expressão aqui, olha só. Integral de menos infinito a mais infinito de psi conjugado de xt, vou colocar aqui genérico, tá? O operador menos i h cortado del x, né? Vezes o psi de xt dx. E esse cara aqui, normalmente a gente pode escrever como sendo simplesmente P chapéu, tá? E aí observe que aqui eu não consigo mais fazer um Pzinho vezes esse cara, o psi estrela com psi, porque agora não tem mais comutação entre esse cara e esse cara, porque eu tenho que aplicar a derivada em x no psi, não a derivada em x no produto. Então você não pode mais trocar esse cara com esse cara. Observa, né? Então por isso é preciso colocar o operador no centro da expressão, né? E aí aquelas funções de x, elas todas admitem, né, uma expressão com x, o x ao quadrado, ou a função de x, o potencial v de x, todos no centro, né? Mas você pode trocar. Elas permutam aí. Agora não permuta mais, certo? E se eu tiver interesse em calcular qual que é a minha incerteza do ΔP, né? Esse aqui é o valor médio, o valor esperado. Essa aqui ideia vai ser eu posso identificar a minha incerteza como o desvio padrão, né? E isso aqui é o valor médio de p ao quadrado menos o valor médio de p, isso aqui é ao quadrado. Agora só para usar outra notação. Às vezes varia de livro para livro se ele usa essa barrinha por cima ou o valor médio, tá? Eu vou usar os dois porque é importante que você não seja limitado por causa da notação, né? E aí, como é que você calcula esse valor médio de p ao quadrado, né? Então, o valor médio de p ao quadrado vai ser basicamente, né? Esse cara aqui, né? Aí o psi aqui. Aí eu posso colocar o valor p ao quadrado, ou seja, aplicar ele e depois ele de novo, né? Aqui, dx, né? E aqui, quem que é esse cara? Esse operador momento ao quadrado vai ser menos i h cortado del x que multiplica menos i h cortado del x. Isso aqui vai ser igual a i com i vai dar menos 1, menos com menos vai dar mais, ou seja, no final das contas aqui eu vou ter menos h cortado derivada aqui
ah, ao quadrado derivada segunda. Perfeito. Então, o operador P ao quadrado é menos h cortado ao quadrado derivada segunda de x, né? Observe que isso aqui parece muito com o que tem na equação de Schrödinger. A gente vai comentar isso, né? Então, né, aqui está como você calcula o valor médio de momento, o valor médio de momento ao quadrado e a incerteza desse cara, né? E isso aí vale para funções em termos de momento. Você troca aqui a função e usa o P, troca o P pelo operador, né? Então, por exemplo, qual que é o operador quantidade de movimento angular? R vetorial P. Então, você troca o R pelo x, y, z e troca o P pelo momento, que pode ser o px é essa cara, o py é derivado em y, o pz é derivado em z, né? O p tridimensional acaba sendo menos i h cortado gradiente, que o gradiente é a derivada em x na direção x, derivada em y na direção y, né? Ou seja, o operador aqui seria nas três dimensões, né? Seria menos i h cortado e a derivada em três dimensões seria o gradiente, certo? Você consegue definir vários operadores. Vou deixar isso aqui para vocês se vocês quiserem. Tá? Anotado aqui. Vocês conseguem definir operadores à vontade, tá? Na mecânica quântica, desde que eles tenham, né, essa correspondência com as quantidades clássicas que a gente tem. Tudo bem? Porque, de fato, a física clássica ela deve ser, né, um caso limite para a tua teoria quântica, né? Então, isso aí é para as coisas fazerem algum sentido ainda e terem essa correspondência. Tudo bem? Então, esse aqui é o primeiro caso, né? 3.1, operador momento angular. Aqui a gente pode fazer o 3.2, que seria, né, os operadores hamiltoniano e energia. Certo? Então, vamos lembrar um pouco, né, da equação Schrödinger, que eu vou escrever ela um pouquinho diferente, tá? Vou colocar aqui esse h cortado sobre 2m, derivada segunda, mais o v, isso aqui aplicado ao psi, igual a h cortado, del x psi, t, isso aqui é o psi dependente do x e do tempo, então coloco aqui o psi maiúsculo, beleza. Observa aqui que esse cara é exatamente o p ao quadrado, né, gente? Olha só, p ao quadrado sobre 2m. Isso aí é energia cinética, né? E então isso aqui tem energia cinética mais o V, que o V eu pode pensar como se fosse o próprio operador potencial, né? Então isso aqui é o que a gente chama de operador, na esquerda, hamiltoniano. Então sempre que você olhar assim, o operador hamiltoniano disso, está se referindo a essa quantidade aqui. A energia cinética total mais energia potencial total. Se você tivesse, por exemplo, aqui, se for um elétron sozinho no átomo de hidrogênio, é energia cinética mais energia de interação eletronúcleo. Ou, por exemplo, átomo de hélio, você teria energia cinética mais interação núcleo com os elétrons, mais um termo de interação V, elétron-elétron. E basicamente a energia coulombiana do elétron 1 com o elétron 2 e coloco aqui nesse parêntese. Tá? Então isso aqui é o operador hamiltoniano. E como eu tenho energia cinética mais potencial, o que dá isso? Energia total. Como isso aqui é o operador que multiplica o psi aqui, o operador que multiplica esse cara aqui vai ser o operador energia, que é igual a I, H cortado, del T. Tá? Então a gente pode chamar aqui um operador energia. E se você quiser calcular esse cara, né? Qual que é a energia esperada do teu sistema? Você pode calcular como sendo, né? Essa energia vai ser o psi estrela, um I H cortado, del T, psi
né? Tudo isso integrado aqui num dx de menos infinito a mais infinito, né? E isso aqui você pode também escrever como sendo usando a equação de Schrödinger, né? Que o operador energia vezes o psi é hamiltoniano vezes o psi. Isso aqui é o P ao quadrado sobre 2m mais V, né? Dx. E aí, essa integral você poderia quebrar em duas partes, né? Uma primeira integral com o P ao quadrado sobre 2m, que é energia cinética, que daria uma energia cinética média, mais o segundo termo, V estrela, psi estrela, V psi, né? Daria o V médio, certo? Ou seja, eu quebraria aqui, eu teria dois operadores. Então eu posso brincar com os operadores e as relações entre os operadores obedecem, né? Na prática, as relações que existem na física clássica, né? Então, é isso que, no final, essas relações que existem entre as quantidades no mundo real, né? Tem que ser preservadas, né? E elas traduzem-se nas relações entre os operadores. Mas lembrando, a gente sempre agora vai tratar agora de valores esperados e suas respectivas incertezas, né? Então, basicamente é isso que a gente tem por hoje, né? Vamos só fechar aqui o caso geral, o item 3.3. Certo? Aqui então, vamos lá. 3.3, o caso geral, né? Aqui de maneira completa aqui hoje vai ter o seguinte: temos uma grandeza observável, né? Então, a grandeza observável O. Dessa grandeza, né, define-se, né? Extrai-se, basicamente, qualquer coisa que seja mecânica, gente, com momento e com posição, você consegue derivar em termos dela. Tá? Qualquer grandeza mecânica. Dessa grandeza observável O, você define. Então, define-se um operador O chapéu, cujo valor esperado é dado por, né? Aqui eu vou ter o valor médio de O, né? E é dado sempre aqui por uma integral em todos os valores possíveis, né? Tá sempre caso unidimensional aqui, mas se for uma psi numa superfície, integra em x, integra em y. No volume, integra em x, integra em y, integra em z, por aí vai. Aqui vai ser psi estrela vezes O, chapéu, vezes psi, vezes dx, d2r, d3r, enfim. Mas aqui a gente tem agora a nossa função do valor esperado de um operador qualquer. Posição, energia cinética, energia potencial, momento angular, momento linear e por aí vai. Tá bom? Então, essa aqui vai ser então encerra cálculo de valores esperados de x e de outros operadores, né? E o caso geral de como se define um operador e de como extrair informações a respeito do valor esperado, da medida e da incerteza. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, gente, e até a próxima.